Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre a filosofia política em Aristóteles. Então, lembrando que aqui no canal Eu Quero Saber, você terá disponível 3 vídeos sobre Aristóteles. Um sobre a introdução à filosofia, o segundo sobre a ética aristotélica e esse vídeo que nós vamos tratar da filosofia política em Aristóteles. Então, vamos lá? Então, filosofia política na antiguidade, nós temos 2 principais filósofos que merecem ser estudados, que é Platão e Aristóteles. Então, essa imagem que aparece aí já nos remete a algumas ideias, algumas informações que era da polis grega. Então, dá para perceber pelas imagens que as pessoas, os cidadãos, podiam participar diretamente da política através aí da sua interação, do diálogo, buscando um consenso. Existiam locais para isso, existiam lá o Panteão, existia a Ágora, as praças públicas, onde o cidadão poderia exercer a sua participação na política. Isso tudo tem a ver com a ideia de polis, que é onde o cidadão se realizava, é onde ele vivia e realizava-se na cidade. Vamos ver como isso tem a ver com a ética também em Aristóteles. Então, Aristóteles foi um filósofo grego, um importante filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Então, seus escritos abrangem diversos assuntos, como física, metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. E a sua principal obra, que tem muito a ver com a ética, mas que também pode trazer contribuições para o nosso assunto, que é a política, é a Ética a Nicômaco. Bom, Aristóteles, por volta dos 17 anos de idade, mudou-se de estagira, então também chamado de estagirita, para Atenas, tornando-se um estudante. Iniciou os estudos no curso de Isócrates e depois mudou para a Academia de Platão. Então, Aristóteles foi um grande aluno de Platão. Ele teve uma atuação bastante expressiva. Porém, quando Platão faleceu em 347, Aristóteles não pôde assumir o seu local na academia, o seu lugar como mestre na academia, porque os cidadãos atenienses consideravam ele como um estrangeiro, então não permitiram. Então Aristóteles ficou entristecido com essa decisão e deixou a cidade de Atenas. Então, como ele tinha uma boa reputação junto ao rei da Macedônia, que era o Filipe na época, ele foi convidado para ser professor de seu filho Alexandre. Então, deixou de ser professor de Alexandre em 340 a.C., quando seu aluno passou a ser o rei da Macedônia, conhecido mais tarde como Alexandre o Grande. Então, com a ajuda de Alexandre, Aristóteles conseguiu organizar uma grande biblioteca sobre as constituições da cidade grega e sobre os costumes bárbaros, bem como a história dos animais. Então, ele conseguiu reunir o que havia naquela época de leis, de normas que tratavam sobre os costumes. Aristóteles, em 335, retornou para Atenas e fundou a sua própria academia. Então, era conhecida como Liceu, em homenagem ao templo de Apolo Lício. Então, as aulas de Aristóteles eram ministradas enquanto caminhava. Então, ele e o grupo dele receberam o nome de peripatéticos. Você pode ver esse nome muitas vezes em filmes ou em séries que tratam dos gregos ou de Aristóteles. E tem a ver com passear, andar em redor. Então, Aristóteles e seus alunos, os peripatéticos, andavam pela academia, pelos jardins do Liceu, pela redondeza. E seus cursos eram divididos em 2 partes. Uma pela manhã para os alunos mais experientes, mais avançados nos estudos, e essas aulas eram anotadas. Então, muito do que se tem de registro de Aristóteles foi feito por seus alunos. E a outra parte era à tarde, para os alunos iniciantes, e essa parte da aula não ficou registrada, pois não havia anotações. Aqui estão suas principais obras, podem ser divididas em 3 grandes grupos: obras teóricas, poéticas e morais. As obras morais são as que mais nos interessam aqui para o nosso estudo, a política, a Ética Nicômaco, a Constituição de Atenas, não é isso? E vamos agora tratar de um conceito importante em Aristóteles que pode aparecer aí no seu Enem, no seu vestibular, que é o conceito de zoopolítico, animal político.
Entre os mais relevantes princípios legados à história do pensamento político ocidente, consta aquele segundo o homem é um animal político por natureza, que é o zoon político. Então, sendo um animal gregário, como as abelhas e as formigas, todo homem possui a inclinação natural à vida em comunidade. Era assim que Aristóteles pensava. Então, nas palavras do próprio filósofo, sabemos que toda cidade é uma espécie de associação e que toda associação se forma tendo por alvo algum bem. Nós vamos ver mais à frente qual que é o alvo, qual que é o bem que essa cidade procura para Aristóteles. Porque o homem só trabalha pelo que ele tem em conta de um bem. Todas as sociedades, pois, se propõem qualquer lucro, sobretudo a mais importante delas, pois que visa a um bem maior, envolvendo todas as demais, a cidade ou a sociedade política. Então, o homem se organiza politicamente, né, visando um bem. E nós vamos ver o que é esse bem, que nós podemos chamar de sumo bem, ou seja, seria o bem para todos. Nós vamos ver essa relação entre ética e política. Se a finalidade da ação para o homem em Aristóteles é procurar a felicidade, a ação do homem politicamente é procurar a felicidade de todos, né? O sumo bem, uma felicidade concretizada. Então é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, e o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Então, há uma tendência natural no homem para a vida comunitária. Sendo carente, ele precisa da companhia dos outros homens, não somente para suprir suas necessidades básicas, mas para alcançar a completude a que se aspira. Não é possível ser feliz sozinho. O ser humano só se realiza em comunidade. Então, para Aristóteles, ética e política possuem uma vigorosa imbricação. A cidade é o local privilegiado da vida virtuosa e o político exemplar será aquele afeta à disposição da prudência. Então, pessoal, qual que é essa relação entre ética e política em Aristóteles? Como nós vimos na aula de ética, a ética aristotélica também pode ser chamada de ética das virtudes. Então, para Aristóteles, o homem virtuoso é aquele que leva uma vida conforme as virtudes, praticando as virtudes. E para ele, essa relação com a política é que o político também deve praticar as virtudes, também deve ser um homem virtuoso. Então, o político deve ser aquele cidadão, aquele homem exemplar. Porque se ele pratica as virtudes, ele possui uma capacidade de deliberar bem, ele possui uma disposição à prudência, e nesse sentido tomaria boas decisões para todo aquele grupo, toda aquela comunidade. Então, no livro Ética Nicômaco, são expostas as principais ideias para a compreensão de uma ética prática, segundo a qual a virtude consiste na escolha do justo meio entre dois extremos, encontrado pela prudência, educado pelo hábito, mas também serão responsáveis pela passagem da ética à política. Então, nós vamos ver um trecho mais à frente o que ele considera essa passagem da vida ética à política. Então, se a pessoa leva uma vida ética, ele está se preparando para uma vida política. Então, veja, Aristóteles acredita que o bom governante ele precisa viver uma vida ética. Nós vamos ver depois em outra aula, em outras disciplinas, que em Maquiavel, por exemplo, essa relação entre moral pública e moral privada, essa relação entre ética do governante e do governado, vai sofrer aí uma mudança, uma ruptura do que era com os gregos. Mas o que nos importa agora é compreender como era vista essa ideia para Aristóteles. Então, lembrando da ética aristotélica, nós devemos viver para atingir a felicidade. E a felicidade é uma atividade conforme a virtude, é viver praticando as virtudes. Ele acreditava que todo conhecimento, todo trabalho visa algum bem. Então, o bem é a finalidade da ação. Aquilo que nós fazemos é para atingir o bem. Aqui nós estamos pensando no bem individual, por enquanto, na vida ética. Nós vamos ver que quando isso passa para a vida política, nós podemos pensar num bem comum.
Ele introduziu essa ideia de razão prática. Então, a razão ela é prática no sentido que diariamente nós temos que tomar decisões, nós temos que deliberar, e para que a gente possa deliberar bem, a gente tem que utilizar como parâmetro as virtudes, e na dúvida, numa situação concreta entre qual a melhor virtude a ser empregada, nós devemos utilizar o meio termo. Essas ideias ficam mais claras na nossa aula sobre ética aristotélica. E nós podemos adquirir, através da educação adequada e de hábitos, a capacidade de ver em cada ocasião qual que é a ação mais bem fundamentada, qual é a melhor decisão a tomar. Então, ética e política possuem uma relação forte para Aristóteles. Então, a finalidade da vida política é o bem comum. Então, a vida ética é atingir a felicidade, né? O bem significa uma vida feliz, uma vida conforme a virtude. Na vida política é o bem comum. Então, a cidade é o local privilegiado da vida virtuosa. Para Aristóteles, é na polis em que o homem pode desenvolver a sua vida virtuosa. E o político exemplar será aquele freto à disposição da prudência. Então, aquele que leva uma vida virtuosa e possui capacidade de tomar boas decisões, é uma pessoa prudente, será aquele melhor preparado para ser político. Então, existe essa relação entre ética prática, né, uma vida ética, o uso do justo meio entre dois extremos, que vai educar, que vai preparar o homem para tomar decisões prudentes, né? Então, essa educação pelo hábito, ela garante essa passagem da vida ética à vida política. Então, vejamos aqui que Aristóteles ele fala no seu livro uma relação entre amizade e política que nos ajuda a perceber essa relação entre ética e política. Então, os livros 8 e 9 da Ética Nicômaco, a elas se dedicam, distinguindo o vício da virtude. Então, a crasia, a incontinência, falta de domínio sobre si, e a filha, que é a amizade. Então, enquanto a amizade consiste na benevolência, na busca do prazer do outro, na entrega desinteressada, o vício busca obter o prazer próprio, sempre de modo imoderado e arbitrário, por vezes desmascarando-se de amizade para ludibriar e conseguir uma maior vantagem. Então, por isso, Aristóteles acreditava que a amizade só pode existir entre pessoas prudentes e virtuosas, entre aqueles que são semelhantes no desejo de fazer bem a outro. Então, Aristóteles pensava, igual muitos pensam hoje em dia, que nós nos aproximamos, né, nós fazemos amizade com aqueles que são semelhantes. E em qual sentido ele dizia? Aqueles que são prudentes, que são virtuosos. Então, entendemos o porquê da passagem da vida ética à política. Então, muito natural que os homens virtuosos e dada a amizade se unam em busca do bem comum. Então, a amizade para Aristóteles será, ao mesmo tempo, condição e consequência de uma vida em comunidade. Ele disse uma argamassa na construção da vida justa e feliz. Bom, ainda na política em Aristóteles é comum aparecer, né, em provas, em questões sobre o regime de governo em Aristóteles. Então, ele acreditava que a adoção de um regime de governo será definida pela quantidade de cidadãos que ocuparem o poder soberano. Então, ele acreditava que se o governo for de um só cidadão, será a realeza, se for de alguns, será a aristocracia, e se for de todos, será a república. Então, Aristóteles ele acreditava que a república era a forma de governo mais indicada, mas ele alertava para alguns problemas. Então, ele acreditava que a degeneração pelos vícios, se os vícios dominarem qualquer uma dessas formas, essas versões podem ser corrompidas, né? Esses governos que poderiam ser perfeitos podem ser corrompidos. Então, a realeza converteria em tirania, a aristocracia em oligarquia e a república em democracia. Aqui, a democracia aparece como um vício, no sentido pejorativo, para Aristóteles. Nós precisávamos compreender que, à sua época, ele acreditava que, se fosse atender o interesse de todos, que o ser humano tem uma tendência ao vício, a atender só os seus interesses individuais, seus interesses particulares. Ele acreditava que, numa república, deveria, sim, atender o interesse de todos, do bem comum, respeitar as leis que foram colocadas, né, que foram escolhidas como as corretas.
Então, dentro de uma república, deveria-se cumprir as leis e buscar o interesse de todos. Ele acredita que se começasse a atingir ou atender só interesses individuais, interesses de pequenos grupos, e por vezes desrespeitando as leis, seria aí uma democracia onde todos poderiam fazer o que ele quiser, e não é a ideia de Aristóteles quando ele falava em república, ligado aí a atender o interesse do bem comum, atender às normas que foram eleitas como as melhores a serem seguidas. E a ideia de justiça para Aristóteles. Independente de sua constituição, a cidade existe para que os homens tenham condições de gozar uma vida justa e harmoniosa. Então, na avaliação das cidades, um critério de proeminência é a justiça. Então, uma cidade justa, segundo Aristóteles, deve tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então, Aristóteles entra num tema que aqui não vou aprofundar, mas é o seguinte: ele acredita que tratar todos com absoluta igualdade não contempla as exigências da justiça. Então, ele acredita que a distribuição proporcional dos bens deve ter o princípio de justiça como fio condutor. Então, ele acredita que para ser uma cidade justa, nós temos que distribuir proporcionalmente os bens. De que forma? Ele acredita que são duas instituições de justiça que devem ser aplicadas, a distributiva e a comutativa. Então, a distributiva tem a ver com a partilha dos bens, tratando a cada um segundo os ditames da proporcionalidade. Ele achava que deveria ser dado a cada um aquilo que ele merecia, de acordo com suas habilidades, com os seus dons, né? Então, a melhor flauta deveria ser dada ao melhor flautista, por exemplo. E ele acreditava que a segunda, comutativa, era para corrigir os erros da primeira, estabelecendo leis e aplicando regras de direito e penalidades aos delinquentes. Então, aqueles que mereciam iriam receber os bens necessários para exercer o seu ofício, para exercer o seu papel na sociedade, e aqueles, por outro lado, que não mereciam, que não cumpriam as leis, deveriam também ser penalizados para que houvesse um equilíbrio e uma justiça. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre a filosofia política em Aristóteles. É claro que essa aula ela é complementada com as demais que eu citei no início e não dispensa aí uma boa leitura sobre Aristóteles, de artigos científicos, de livros didáticos, de apostilas. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.